Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, Marília. Está começando mais uma edição do programa Com a Bola Toda, nesta terça-feira, dia 16, é isso, Magrão? Dia 16, né? Dia 16 de abril. Vamos falar tudo o que está acontecendo no mundo da bola, principalmente pelos lados do Marília Atlético Clube. O Max se prepara para o jogo da segunda rodada, que acontece no sábado de Aleluia, às 7 da noite, no estádio Bento de Abreu, contra a equipe do Itararé. O adversário que goleou na estreia Santa Cruzense pelo placar de 5-0. Daqui a pouco todas as informações, inclusive de um assunto que volta e meia retorna ao Alves Celeste e que a gente vai esclarecer aqui no programa de hoje em relação à ação do ex-presidente João Mori, né? Que a justiça deu decisão favorável a ele como interventor. Muito se comenta na cidade em que pé que está essa situação. Eu conversei agora à tarde com o João Mori, ele mesmo disse que não tem interesse em assumir o Marília Atlético Clube, já falou que fez um acordo com a atual gestão do Alves Celeste e a gente coloca tudo aqui em pratos limpos no último bloco para explicar um pouco dessa situação e acabar com um certo temor de parte da torcida do MAC durante a competição. Também vamos falar em relação aos ingressos que vão começar a ser vendidos na próxima quinta-feira para o jogo MAC e Tararé. O ingresso com valor mínimo R$10, a meia entrada a R$5. Temos entrevistados hoje o zagueiro e volante Cita Júnior, o lateral esquerdo Fernandinho, e também vamos mostrar no programa de hoje os 2 gols do meia mariliense Matheus Marcondelli na vitória do Osasco Audax sobre o Velo Clube lá em Rio Claro, placar de 2-0, que eliminou o Velo Clube e classificou o time do Audax para as semifinais do Campeonato Paulista da Série A3. Enfim, muitas informações, mercado da bola, falar em relação ao Marília, que está na espera de alguns reforços já para essa segunda rodada, alguns atletas que ainda serão inscritos para esse jogo contra o Itararé, entre eles o atacante Denner, os volantes Ebert e também o Mikael. Enfim, a gente traz todas essas informações, mas a gente já inicia o programa falando de Liga dos Campeões da Europa, já que ao meu lado, para a gente tratar desse assunto, o apresentador Ronaldo Medeiros. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Jorge. Boa noite, amigos do programa Com a Bola Toda. E o pessoal fica atento também, porque na quinta-feira, Jorge, a gente vai ter uma entrevista aqui com o Márcio Góes, né? Ele que é árbitro da Federação Paulista de Futebol e esteve no último jogo do Clássico São Paulo e Corinthians como árbitro de vídeo, que teve que ser utilizado em 2 oportunidades, polêmicas por sinal. E o Márcio Góes vem nos orientar, inclusive, né, como cronistas também, né, Jorge? O que pode, o que não pode, o que faz, o que não faz, esse bendito VAR. Nessa sexta-feira agora, você fala? Na quinta-feira. Na quinta-feira, tá, na quinta-feira. Na quinta-feira. Sexta-feira é feriado, exatamente, né? Sexta-feira é santa, né, Jorge? Tem que respeitar, né? Exato. Então, na quinta-feira, ele estará aqui para nos falar. E Liga dos Campeões da Europa também com o mais do mesmo, né? Messi e Cristiano Ronaldo, Jorge? Cristiano Ronaldo, mas com a eliminação da Juventus, né? Eliminou, Jorge? Porque estava 1-0 a hora 1-0, Cristiano Ronaldo, o Ajax virou a partida, não teve gol de brasileiro, né, do David Neres, mas 2 gols aí ainda no primeiro tempo, o Van Beek e o Delight no segundo tempo de cabeça. 2-1 para o Ajax, mais um gigante que o time holandês elimina nessa Liga dos Campeões. Depois de ter eliminado o Real Madrid, agora elimina a Juventus zebra, da hein, Itália. Jorge? Outra zebra. E outra vez o Ajax elimina um gigante favorito na casa do adversário com vitória. Então o Ajax está agora, na semifinal da Liga dos Campeões. A partir de agora, qualquer avanço do Ajax, ele não pode mais falar que é zebra, né? Já não dá mais. Porque você Real Madrid ainda vivia um momento turbulento e tudo mais, até compreensível acontecer. Sim. Mas com a Juventus de Cristiano Ronaldo, não. E com o Cristiano saindo na frente ainda, né? Marcando. Tudo encaminhava para uma classificação tranquila, mas os holandeses eliminaram mais um gigante e estão nas semifinais agora, esperam o vencedor do confronto de amanhã entre 2 ingleses, Tottenham e Manchester City, o jogo na casa do City. Primeiro jogo, o Tottenham venceu por 1-0, jogando em seus domínios. Então, o Ajax esperam dos ingleses na semifinal, ou seja, teremos um finalista inédito na Liga dos Campeões.
A Ajax já foi campeão, né? Agora já teve fantásticos times, né? Mas nos últimos anos aí, por exemplo, Manchester City e Tottenham, se eu não me engano, vai ser a primeira vez que das duas equipes pode chegar aí a uma decisão. Mas tem o Ajax aí. E do outro lado, Ronaldo, da chave, o Barcelona cumpriu o favoritismo, 3-0 para cima do Manchester United. Venceu o primeiro jogo na Inglaterra por 1-0, jogava por empate em casa. 3-0, 2 gols de Messi aos 16 e aos 19 minutos do primeiro tempo. E o brasileiro Felipe Coutinho aos 16 do segundo. Então, até aí, nenhuma surpresa, mas era um confronto mais equilibrado do que propriamente Juventus e Ajax. O Barcelona segue na competição e agora aguarda o vencedor de Porto e Liverpool, que jogam amanhã às 4 da tarde. O Liverpool, que venceu na Inglaterra por 2-0, pode até perder por um gol de diferença ou até por 2, desde que marque um gol. Então o Porto tem uma missão complicada, mas a tendência é que tenhamos Barcelona e Liverpool de um lado e aí Ajax e Manchester City ou Tottenham do outro. Eu torço por esse Tottenham, viu, Jorge? Torço por esse Tottenham pelo simples fato seguinte: tudo bem que tem o Guardiola de um lado, mas é muito dinheiro envolvido em relação ao City, né? E esse dinheiro é de origem duvidosa também. O Tottenham também não é um time pobre não, viu, Ronaldo? É um time que tem muito poder aquisitivo. Mas não tem essas dúvidas em relação ao time, né? Sim, claro. Do dinheiro, né? De um sheik árabe e tudo mais. O Tottenham, Ronaldo, por incrível que pareça, nessa temporada, o técnico da equipe, ele não quis contratar nenhum jogador. Ele manteve o elenco da temporada, não perdeu ninguém também e manteve o Maurício Pochettino, o argentino. Ele manteve o elenco, foi bastante criticado, por que não foi ao mercado trazer alguns reforços, começou mal o campeonato, depois começou a subir de produção, chegou até algum momento a se aproximar dos líderes Liverpool e Manchester City na briga pelo título, perdeu um pouco de fôlego e agora tem a Liga dos Campeões aí pela frente nesse duelo contra o City, né, um duelo inglês. Eu particularmente vou torcer pelo City, Ronaldo. Jorge. Vou torcer, acho que o Guardiola precisa fazer um bom trabalho não só no Barcelona. Mas já ganhou muito, hein, Jorge? Mas Liga dos Campeões já faz um tempinho já, né? Mas você quer toda hora também, Jorge? Você quer toda hora. Acho que está na hora do Guardiola voltar. Você não quer, né, Jorge? Eu vou torcer para o Manchester City nesse confronto, mas reconhecendo que o Tottenham não vai ser fácil, um duelo muito equilibrado, talvez fosse o mais equilibrado quando houve o sorteio da fase quartas de final. Tá certo. Lembrando que hoje teremos também uma partida aqui pela Liga, eu ia falar Liga dos Campeões, viu, Jorge? Pelo campeonato, o campeonato da Copa do Brasil. O Vila Nova, ali de Goiás, vai enfrentar o Bragantino do Pará. E quem avançar é o primeiro jogo entre ambos, né, Jorge? Sim, é a quarta fase, né, da Copa do Brasil. Vai faturar mais de 2 milhões, hein? Como está dando dinheiro essa Copa do Brasil? Hein? Se eu já não me engano, os classificados dessa fase, se eu não estou enganado, já vão direto para as oitavas, né? Depois com os times que estavam na Libertadores da América. Não é na próxima ainda, Jorge? Porque esse aqui é um dos jogos que estão atrasados. 16 avos, acho que classifica ainda para a fase 16 avos. Posteriormente a essa fase, sim, que passarão aos demais clubes que disputaram ou disputam a Libertadores da América, campeão da Copa Verde e campeão do Nordeste, né? Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. Tá certo. Tá o cronômetro ali, Jorge? Porque eu não estou vendo o cronômetro, Jorge. Falta 5 minutos. Dá 5 minutos ainda. Então, em 5 minutos nós vamos falar aqui, antes de falar do clássico em si, Jorge, ontem a gente comentou aqui, muito en passant, em relação ao julgamento do Cleison, né? Que ontem estava previsto. Aê, Magrão! Nada como o Magrão, né? O Magrão veio com a camisa do Vossen hoje aqui para comemorar a derrota só de 3. E ontem nós comentamos que o Cleison seria julgado, aí cancelaram o julgamento, marcaram para a semana que vem o julgamento, posteriormente ao final do Campeonato Paulista. E não sei que cargas d'água voltaram atrás e o julgamento dele vai ser amanhã. Ou seja, Jorge, dificilmente ele vai escapar de uma punição de pelo menos uma partida. Realmente, quando acontece algo que envolve arbitragem, né? Denegrir imagens da arbitragem, a federação costuma punir com rigor. Então, também vejo com uma certa dificuldade aí do Cleison escapar de pelo menos um jogo de suspensão.
Mas aí tem aquela questão do efeito suspensivo também, né? De repente pune, entra com efeito suspensivo, aí a gente já conhece um pouco dessa história. Vamos fingir que a coisa aconteceu, né? Olha, ele foi punido, mas teve um efeito suspensivo. Tem isso também. Então, vamos esperar, Ronaldo. Vamos esperar. Eu acho que o Cleison, na minha opinião, o Cleison joga domingo o clássico contra o São Paulo. O Cleison viajou com o elenco corintiano para Chapecó. O time vai jogar amanhã contra a Chapecoense. Fretaram um avião justamente para cansar menos o time corintiano, mas agora está um caso sério em relação ao adversário do Corinthians, no caso o São Paulo, porque o Conselho Tutelar também entrou com uma ação, Jorge. Entrou com ação? Não está querendo deixar os jogadores do São Paulo jogar domingo. As crianças lá do São Paulo não estão querendo deixar entrar em campo, não. Como que faz, hein? Vai ter que pôr os velhos. Vai ter que pôr os velhos, não vai ter jeito não, né, Ronaldo? A fase... Deixando a brincadeira de lado, Jorge, o camisa 25, então, do Corinthians, ele xingou o árbitro Rafael Claus depois da vitória da semifinal contra o Santos. O Cleison foi flagrado pela própria imagem da TV Corinthians, quer dizer, a própria TV Corinthians prejudicou o jogador. Sim. Quando os dois estavam cruzando depois do jogo, assim, o Cleison falou assim, chupa, Claus, né? O bendito chupa que é de uva, e foi flagrado, depois foi retirado as imagens, mas a besteira tinha feito. E justamente o Rafael Claus vai ser o árbitro de domingo. Sim. Foi escalado para o jogo de domingo. Agora não sei se ele vai chupar no domingo ou vai ser antes, né, Jorge? Não sei, né? Se ele puder entrar em campo, né? Tem isso também. Se ele puder entrar em campo, né? Segundo o delegado Olim, o caso se enquadra no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva em relação ao componente de sua representação adversa ou de espectador. A pena varia de 1 a 10 jogos de gancho. Agora, eu não sei, Jorge, se a questão de, por exemplo, é punido com uma partida, se pode efeito suspensivo em uma partida. Essa é uma Às vezes o efeito suspensivo acho que é de 2 ou mais, não é não? Não sei, Ronaldo, sinceramente não sei. Tarefa para casa, Jorge, tá certo? Tarefa. Se o nosso querido Márcio Góes estivesse aqui hoje, já ia responder a questão para a gente. Já nos explicaria, com certeza. Então. Tá Ronaldo, legal. Só mandar os abraços aqui ao pessoal que está conosco via Facebook, nosso amigo de imprensa, o Luiz Carlos Júnior, né, que apresenta o Interior Esportivo aqui. Bom programa para vocês, Ronaldo e Jorge, obrigado, Luiz. O Matheus da Santa dando boa noite. O Félix Vargas também já com a gente. O Wilson Gino, como sempre, né? Também conosco, obrigado, Gino. O Gino tá vendo a gente já, hoje? Já deve estar em São Caetano já, né, Ronaldo? Depois do final de semana aí em Marília, já deve estar em São Caetano. Mas o Gino quase não acompanha, Jorge. Quase, né? Tá. É ele e o Ica, assim, ó. Né? Tá certo. A disputa é acirrada. Acirrada. Apesar que o Ica, depois que deixou de vice, ele tá meio subido já. Meio apagado já. É mesmo, hein? Que coisa. Só vem, Ica. Que o poder não faz, hein, Jorge? Tem que ver se ainda tem abacate no MAC, né? Talvez. Tem esse detalhe também. O Luan Moreira tá dando boa noite também. Obrigado, Luan, pela audiência. Tá certo. Então a gente vai encaminhando para o primeiro intervalo comercial. Vamos falar rápido dos principais times de São Paulo. E vamos falar, obviamente, de tudo sobre Marília. A Bezinha que começa a pegar fogo, o MAC que joga no próximo sábado. Depois do intervalo comercial, voltamos já. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil.
E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Eu estava observando hoje alguns programas de TV, Jorge. O Palmeiras não jogou no final de semana e vai ficar um bom tempo aí sem jogar, né? Só no dia 25 volta a campo pela Libertadores, né? Só dia 25? 25. É muito tempo sem jogar, hein? Tudo bem, o pessoal, não, é bom para fazer intertemporada, aquela coisa toda, mas o ritmo de jogo é importante. E no caso do Palmeiras, isso não é importante, essa questão da intertemporada. Até porque, Ronaldo, vários fatores. Você manteve a comissão técnica em relação ao título do ano passado. Manteve os principais jogadores. Então, você não tem muito mais o que fazer de diferente, né? Trabalhar, a não ser que o Palmeiras fosse eliminado, tivesse perdido o treinador, e aí, né, com outro técnico, uma outra filosofia de trabalho, aí tudo bem, mas não é o caso do Palmeiras. Então, eu vejo como prejudicial para o clube essa quebra no ritmo de uma sequência de jogos. Por mais se diga, mas o Palmeiras está em várias competições, elencos para 2, 3 campeonatos simultâneos, então esse intervalo muito grande sem jogos realmente é prejudicial. Talvez para outros clubes fosse um momento de realmente utilizar como intertemporada. Acho que para o Santos também é uma boa, apesar do bom rendimento do Santos com o Jorge Sampaoli. Eu acho que é importante que o técnico santista também encontre outras opções no elenco, outras maneiras de jogar. O São Paulo, se eventualmente tivesse sido eliminado, o próprio Carille, se o Corinthians também tivesse caído na semifinal, poderia ser um momento bom, um pouco mais tempo de trabalho antes do início do Brasileiro, mas eu acho que isso para o Palmeiras não é interessante. Acho que é um time que já está montado, já tem os seus principais jogadores juntos há um bom tempo, então eu acho que é só um período mesmo para gerar mais ansiedade e pouco proveitoso nesse sentido de mais trabalho. E um outro detalhe também em relação a isso, Jorge, que é uma questão até esquisita, se assim podemos dizer, não sei se esse é o termo mais que a gente deve ponderar, mas jogadores que não estão sendo aproveitados pelo Filipão, por exemplo, Cadu Guerra, é um jogadorzaço que caberia em qualquer outro time, com exceção do Palmeiras, vamos dizer assim, para ser até o titular do time. Não é aproveitado, bebe, come, dorme, bebe, come, dorme. E recebe um bom dinheiro, por sinal. E não está sendo aproveitado, deve ser terrível isso aí também, né? Então, Ronaldo, mas tem um lado aí que é complicado, não é apenas o Palmeiras querer se livrar do jogador. Ele tem um alto salário, se eu não me engano é R$400 mil que ele ganha por mês. Palmeiras
Para emprestar para um clube, Ronaldo, você não vai emprestar para um clube concorrente seu de Libertadores ou de título brasileiro. E não dá para você emprestar, por exemplo, né, com todo o respeito, você não vai conseguir emprestar o Guerra para o Fortaleza. O Fortaleza, mesmo que o Fortaleza queira pagar metade, ainda é muito dinheiro para um clube do tamanho do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro. Só estou dando um exemplo. Para o Palmeiras emprestar de graça e continuar pagando o salário, é melhor eu deixar ele no elenco. E o jogador também, Ronaldo, ao que tudo indica, também não está fazendo muita força para buscar novos ares, né? Está recebendo em dia, recebendo muito bem, estou aqui, estou trabalhando, se o Filipão me quiser, estou aqui, se não me quiser, eu vou receber do mesmo jeito. Então, você bem destacou, é um bom jogador, tem qualidade técnica, só que também tem um outro agravante, é um jogador que se machuca muito. Tem essa questão aí, às vezes você faz um alto investimento em determinado atleta e ele acaba morando no departamento médico. Você está fazendo um pouco de corpo mole também, Jorge? Não acredito não, Ronaldo, não acredito. Porque você falou que ele não está fazendo força? Força para deixar o clube, porque querendo ou não, Ronaldo, ele tem uma situação estável ali, né? É venezuelano, é um jogador que no seu país vive uma crise imensa financeira, você tem um salário de R$400 mil, né? Hoje não é algo a se menosprezar, ainda mais no Brasil e comparado com o país onde ele mora, a Venezuela. Então e outros times sul-americanos, para você emprestar, também o Palmeiras tem que pagar uma parte. Então, já que vai pagar uma parte, uma boa parte, mantém um atleta aqui pagando integralmente, até pelo fato do Palmeiras ter uma condição financeira muito boa e não onerar tanto assim os cofres públicos. Tá certo. Você tocou no assunto Marcondelli também, Jorge, jogador aqui de Marília, filho do nosso amigo Renatinho, por sinal, Renato Marcondelli, que jogou no Marília. Sim. Quando tinha ponta direita ainda, Jorge. Ponta direita, final da década de 80, né? O Renato Marcondelli jogou no MAC. Só que o filho joga muito mais, né? Ronaldo, eu não vi o Renato jogando, então não posso dizer se joga muito mais. Eu sei que o Marcondelli joga muita bola. Eu estou mexendo com o Renatinho também. Né? Não sei, sinceramente eu não sei. Estou provocando. Mas ele não vai ficar bravo não, porque quando é filho, né? É filho, né, Ronaldo? Então... Ele mesmo próprio vai falar que o filho é melhor, Sim, né, eu tenho certeza que o Renato vai falar isso. Antes da gente mostrar os gols, só explicar a situação, né? Para quem não acompanhou, Jorge. Então. O Matheus Marcondelli, ele está no Osasco Audax, disputando a Série A3 do Campeonato Paulista. O time dele se classificou em último lugar, ou seja, com a 8ª vaga. E nas quartas de final, ele pegou o primeiro colocado, que era o Velo Clube de Rio Claro, que inclusive terminou 7 pontos à frente do segundo colocado. Então, uma campanha impecável do Velo. E na fase de quartas de final, 2 jogos, ida e volta. O primeiro em Osasco terminou 0-0. E o duelo da volta, que aconteceu no último final de semana, o Velo Clube jogava pelo empate, por ter tido a melhor campanha, jogava pelo empate para se classificar. E não é que o Osasco Audax ganhou por 2-0 e 2 gols do mariliense Matheus Marcondelli. Vamos acompanhar o primeiro com áudio mesmo, só para você sentir a emoção do próprio narrador, com 2 belíssimos gols que o Marcondelli marcou. Vamos mostrar o primeiro e depois a gente chama para trazer o segundo. Vamos lá, vamos primeiro gol, primeiro, único. Saiu a renda, saiu o público. Deixa eu ver se eu não vou precisar usar a verba para o jantar de hoje. Depois da falta. Acabou jogando ali pela esquerda. Meteu pro pé direito. Que golaço! Passados 38 minutos do segundo tempo, Marcondelli, um balaço, ela morreu no ângulo esquerdo. Não acredita a torcida do Velo Clube no que acontece. De longa distância, um balaço de perna esquerda, Marcondelli. Esse é o primeiro gol, Ronaldo, aos 38 minutos do segundo tempo. Eu vou ser franco para você, Jorge. O jogo foi lá em Rio Claro? Rio Claro. Tem que dar o Osasco mesmo. Não pode uma torcida pequena dessa acompanhar um jogo da tamanha grandeza que é. Mesmo com chuva, né? A gente viu pelo gramado. Mesmo com chuva. Você é aqui no Abreuzão esse jogo para subir para o Paulistão, Jorge? É. Né? Sim. Então,
Eu sou avesso à cidade que não prestigia seu time, Jorge. É por isso que eu sempre torço, tipo assim, pela queda do Ituano, porque o Ituano, torcedor do Ituano, de vez em quando vai na boa. Agora melhorou um pouco depois que o Juninho foi presidente lá, deu uma melhoradinha. Mas em tese era meia dúzia de gato pingado. Então, cidade desse porte que não abraça seu time, para mim não merece estar numa É que lá divisão. também tem dois, né, Ronaldo? É o Velo e o Rio Claro, né? Então lá a cidade é meio que dividida. Acredito que o Rio Claro tem até mais torcida do que o Velo. A Rio Claro é maior que Marília, né? É uma cidade maior que... Não é maior que Marília? Não, Rio Claro não. Então... Tá próximo, Jorge, próximo. Deve ter, Marília com 250, eles devem ter o quê? 220. Vou até consultar no Wikipédia para você, Jorge. Então, e no caso são 2 clubes, né, na cidade. Então é normal que a torcida seja dividida. Mesmo assim, Jorge, mesmo assim. Pode ir até para torcer contra, Jorge. Entendeu? Tá certo. Para secar, para gorar. Pode ser. Bom, antes de a gente mostrar o segundo gol do Marcondelli, só mandar um uns abraço abraços. para o Hélio Fernandes aqui. O Hélio Fernandes, o Leonardo Oliveira, os 2 membros da comissão técnica do Marília Atlético Clube, né? O Hélio, que é roupeiro, o Leonardo, que é o fisioterapeuta, o Cristiano Gonçalves, né? O Crisão, presidente do Conselho Deliberativo, o Christian Cabrini também nos acompanhando e o João Felipe Marcato mandando uma boa noite a nós. Muito obrigado. Vamos então ao segundo gol, que é muito parecido, por sinal. Não é replay não, tá? É o segundo gol do Matheus Marcondelli, 2-0 sobre o Velo lá em Rio Claro. Vamos acompanhar. Bora! Meteu um balaço! Minutos. Marcondelli, mais um gol de rara beleza. Bom narrador, hein? Bom narrador. Bom narrador. 2 gols muito parecidos, né, Ronaldo? E 2 golaços, né? Sim, de fora da área. Como pega bem na bola o Marcondelli, né? Desde aquela copinha de 2016 aqui, que o Mac jogou contra o Cruzeiro. Parece que a bola encaixa no pé dele, né? É impressionante, né? Porque não é força, é a batida, né? É a encaixe batida, na bola. sim, é o encaixe na bola, né? Então, 2 golaços do Matheus Marcondelli. Para quem não se lembra, né? Quem acompanha o Mac, aquela Série A3 de 2017, que o Mac venceu o Noroeste por 1-0 aqui no Abreuzão. Marcondelli, um chute parecido, né? Não com tanta força, mas com um efeito que enganou o goleiro do rival. É um jogador, Ronaldo, que está no auge da sua carreira, sem dúvida alguma. E a gente torce para que ele surja algo aí, para que ele no segundo semestre possa jogar pelo menos uma Série C ou Série B do Campeonato Brasileiro, porque eu acho que ele tem potencial. Um jogador de 22 anos, né, vai fazer 23 essa temporada. É o momento agora do Marcondelli deslanchar. Não vou dizer que ele ainda é jogador de time grande, porque eu acho que ele ainda precisa evoluir. Eu acho que ele precisa de um... que ele tá, Jorge? 22, vai fazer 23. Tá novo ainda, né? Ainda tem possibilidade, mas, Ronaldo, ele tem uma característica que eu considero muito importante, porque eu já falo aqui há algum tempo no programa. A gente fica muito batendo na tecla, o meia armador, o meia que faz o time jogar, o meia que deixa o atacante na cara do gol. Essa figura está cada vez mais esquecida no futebol, não só brasileiro, mas no futebol internacional. Porque as principais jogadas de gol, elas estão sendo criadas pelas laterais. E não é propriamente pelos laterais, com cruzamentos na área, com chuveirinhos. Claro que isso ainda existe bastante, a bola parada ela define. Mas eu falo as jogadas em diagonal pelos atacantes que jogam pelos lados. É só a gente ver hoje quais são os 2 melhores jogadores atualmente do futebol brasileiro. Dudu do Palmeiras, Everton Cebolinha do Grêmio. São 2 atacantes que jogam pelos lados do gramado, que são muito bons no mano a mano, no drible, né, no 1 contra 1. Tem uma certa qualidade de passe para fazer triangulações e principalmente, que é a característica essencial, são atacantes que não são centroavantes, mas sabem fazer gols. E o Marcondelli tem todos esses requisitos. Por isso que eu vejo com muita expectativa de uma evolução ainda maior do Marcondelli. Por isso que eu acho que ele já merece uma Série B ou uma Série C já no segundo semestre, para realmente saber se ele tem esse nível para um dia chegar num clube grande ou pelo menos jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro. E se for ver ao pé da letra, Jorge, ele foi recentemente, há pouco tempo, dispensado pelo Vasco. Foi. O Vasco não tem jogadores da qualidade que tem o Marcondelli. Isso que não dá para entender. Ronaldo, é que assim, categoria de base é algo muito delicado, mesmo nos grandes clubes. A gente já viu diversas histórias aqui de fulano que na base jogou em determinado clube e arrebentou depois de muitos anos em outro clube. Pô, mas esse cara jogou na base aqui e foi estourar em outro clube.
Isso acontece aos montes. Não sei qual foi a situação do Marcondelli com o Vasco na ocasião, mas é claro que a gente sabia que era um jogador que tinha um potencial. Não sei se para um dia chegar numa Série A de Campeonato Brasileiro, mas que para jogar uma Série A2 e Série A3, com certeza tinha muito nível e está mostrando nisso, né? Que é um dos principais jogadores, e dependendo de onde levar o Audax, vai ser eleito o craque do Campeonato Paulista da Série A3. Então, é um jogador para ficar de olho. Eu acredito até que o Marcondelli ainda pertence ao Audax, tem acho que contrato, se eu não me engano, até 2022, 2021, algo parecido. O Audax tem o Audax Rio, que joga a segunda divisão do Carioca, mas eu acho que hoje a segunda divisão do Carioca está muito pequena para o Marcondelli, né? Tá. Como o Audax sempre teve um bom relacionamento com o Oeste de Barueri, que vai jogar a Série B, eu acho que existe talvez aí uma possibilidade do Marcondelli pelo menos integrar o elenco. Estou dizendo que o Marcondelli tem que chegar lá, dar 10 para ele e jogar. Mas fazer ele está parte, com a 10 no time. Está com a 10 no time, mas pelo menos no Oeste de Barueri, para que ele faça parte do elenco e possa aos poucos buscar o seu espaço, ou em qualquer outro time de Série B ou Série C do brasileiro. Acho que o Marcondelli já está batendo na porta aí de uma oportunidade para tentar voos mais altos. Sem dúvida. Mandar um abraço para o Filipinho, né? O Filipinho é filho do Claudinho, Filipinho de Castro Góes. Eita bandeira. Tava lá no jogo do MAC, lá em Assis. E São Paulino em 4 costados, viu, Jorge? Sofre com São Paulo. Mas percebi também, que é mais maquiano do que São Paulino. Não tenha dúvida. Ele está com o coração dividido, né? Mas está aí firme e forte. E vamos indo para o último intervalo comercial. Na volta, tudo sobre Marília, né, Jorge? Tudo sobre MAC, 2 entrevistados, sobre a questão da lista B, sobre a ação de João Mori. A gente vai atualizar toda a situação que o torcedor ainda está na dúvida, sobre o que vai acontecer. João Mori pode assumir o comando do MAC como interventor ou não. A gente traz todas essas informações para atualizar aí o nosso telespectador. Depois do intervalo comercial. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda e o Jorge Luiz vem com as informações agora do Marília Atlético Clube, mandando um abraço para o ex-presidente do MAC, o Edinaldo de Souza Costa, que está nos acompanhando, Jorge. Obrigado pela audiência, Edinaldo. Bom, vamos falar do MAC então, Ronaldo. Sábado, segunda rodada do Campeonato Paulista da 4ª Divisão, né, o Sub-23. O Alves Celeste recebe o Itararé, será a estreia do MAC no Abreuzão, depois de ter vencido a estreia o Vossen lá em Assis por 3-1, só que o adversário do MAC também vem de vitória, de uma vitória bastante impressionante, 5-0 para cima da Santa Cruzense. Então, MAC e Itararé, sábado às 7 horas da noite. Os ingressos vão começar a ser vendidos a partir desta quinta-feira, com 3 tipos de preço.
o mais barato, que é do setor da Geral e do Tobogã, a R$10, o meio ingresso a 5. Não dá para o torcedor colocar como empecilho o preço do ingresso. Não, R$10, vai pagar meio, vai pagar 5. Então, eu acho que não é desculpa falar que o ingresso está caro, né? Teremos os ingressos a R$20, que é das arquibancadas cobertas, meio ingresso 10, e aí a cadeira cativa 40, o meio 20. Eu acho que está de bom tamanho para um campeonato paulista da 4ª divisão. Acho que são preços totalmente acessíveis para o torcedor. Não há desculpa para não ir ao Bento de Abreu. E eu, sinceramente, acredito que teremos um bom número, por alguns motivos, Ronaldo. Feriado na sexta, feriado santo, né, na sexta. O sábado, por ser o jogo no sábado, à noite, né, 7 da noite. Também pelo fato do Marília ter vencido a estreia. Há muito tempo não joga uma partida oficial profissional no Bento de Abreu. Acho que tudo isso está gerando uma certa expectativa e eu estou bastante otimista. Eu espero que pelo menos a gente tenha uns 2.000 torcedores pagantes, pelo menos. Eu acho que dá para ter nesse jogo contra o Itararé. Claro que se o clima também ajudar, né? Se estiver chovendo, a gente sabe da dificuldade. Mas eu estou bastante esperançoso aí para que tenhamos pelo menos 2.000 pessoas na estreia do MAC em casa, diante do Itararé. Em relação ao time, alguma coisa, Ronaldo? Não, só para antes de relação ao time, Jorge, só para dar a informação que nós prometemos aqui, a população de Rio Claro é de 178 mil habitantes, segundo o IBGE. Bem menos que Marília. Bem menos. Pelo menos 70 mil habitantes a menos. Tá certo, Ronaldo. Ronaldo. Então vamos lá, Jorge, em relação ao time. Bom, em relação ao time, agora à tarde houve um treino apenas de academia, né, com todo o elenco. O MAC teve alguns jogadores que saíram de campo lá de Assis sentindo cãibras, mas a princípio só cãibras mesmo, nada sério com nenhum dos jogadores. Banana antes, né, Lucas Souza, o Fernandinho, né, o Lucão, atacante, todos eles estão aí tranquilos para o jogo da estreia em casa no próximo sábado. Em relação a novos jogadores inscritos, o MAC até o momento, Ronaldo, da lista de 26 nomes, ele utilizou 11 na estreia. Então, ou seja, ele tem mais 15 nomes para inscrever ainda. Apenas para dizer que quem está no banco e não entra, não está? Conta sim. Conta. Entrou na súmula, já conta como inscrito. E aí fala, mas não tinha ninguém no banco de reserva, não entrou ninguém no time? Entrou, mas faz parte dessa lista B que não conta para as inscrições. Exatamente, a lista B, que é uma situação ilimitada, né? Pode escrever quantos jogadores quiser, só que ele obedece a uma série de critérios, entre eles do jogador ter um contrato com o atual clube pelo menos nos últimos 6 meses de forma ininterrupta, e ter disputado um campeonato oficial de base até 2018 e que seja nascido a partir, né, de 1998. Então, alguns jogadores se enquadram nessa questão da lista B. Então é isso, o MAC tem 11 jogadores, então já estão inscritos. É claro que outros 2 que estão no BID da federação podem eventualmente serem inscritos também, mas a federação só conta como inscrição de fato o atleta depois que o cara sentar no banco. For para a súmula, né? Estiver na súmula, sentar no banco, sentar no banco. Ele estiver entre os 18 relacionados, já é contabilizado como uma inscrição. Então, no caso, o MAC tem os 2 meias, o João Mori e também o meia Eduardo, que já estão aptos no BID. Mori também? João Mori, O filho do João Mori chama João Mori? João Mori também, João Vitor Mori. Ah, tá, é que você falava o João Vitor. Isso, João Vitor Mori. Então, esses 2 jogadores já estão aptos no boletim, o MAC pode utilizá-los, só que como ainda não utilizou na primeira rodada, eles ainda não contabilizam como inscrições feitas entre os 26 possíveis dessa primeira fase. Lembrando que as inscrições, elas precisam ser preenchidas até o dia 27 de junho, até o finalzinho da primeira fase. Então tem muito tempo pela frente aí para poder utilizar esses jogadores. E desses jogadores, Jorge, não te cortando, já te cortando. Não, vamos lá, Ronaldo. Eu vou mandar um beijão aqui para a Sueli Aires Costa, grande Sueli, um abraço para o Robertão também. Apenas para dizer que o Matheus da Zan também está falando que o último jogo do MAC aqui no Abreuzão foi contra o Mogi Mirim no dia 21 de março do ano passado. Ou seja, mais de um ano que o MAC não joga aqui. 390 e alguma coisa, quase 400 dias, vamos dizer assim. Não joga no Bento de Abreu, um jogo oficial, né, do profissional. E em relação aos jogadores, por exemplo, igual você estava falando, que foram 11, você acredita que quantos mais entrarão nessa semana em relação ao Itararé? Ronaldo, o MAC tem de reforços que chegaram e podem ser inscritos ainda essa semana, lembrando que para o segundo jogo, os jogadores precisam estar aptos no BID da Federação Paulista até essa quinta-feira. Seria até sexta, mas como sexta é feriado,
Então, quinta-feira é o prazo final para os jogadores aparecerem no bid, né? Porque a federação não vai trabalhar na sexta. Então, quinta-feira, e o MAC tem, com a possibilidade de inscrição, 3 jogadores. Um é o atacante Denner, que está desde o início da pré-temporada e que o MAC agora depois soube que ele faz parte da lista B, não vai precisar ser um dos 26 inscritos. O Denner, que jogou a Copinha e o Sub-20 do Paulista do ano passado, entra lá como lista B. E outros 2 jogadores, outros 2 volantes que estão já desde a semana passada. O Ebert, que é conhecido aqui da cidade, já jogou no profissional do MAC de 2016 a 2018, estava no Nacional, foi rebaixado na Série A2. E o volante Mikael, de 22 anos, que estava no Aquidauanense do Mato Grosso do Sul. Esses 3 jogadores são certos para o jogo de sábado contra o Itararé. O MAC está correndo atrás de reforços. Hoje era esperado o zagueiro Rafael que jogou pelo São Bernardo a Série A3, trabalhou com o técnico Ricardo Costa 2017 no vice-campeonato da Bezinha pelo próprio São Bernardo e trabalhou o ano passado até a semifinal com o São José. O jogador pertencia ao São Caetano, já rescindiu seu contrato com o Azulão e a qualquer momento se apresenta no MAC. Eu acredito que amanhã isso aconteça. E caso, né, a diretoria consiga agilizar... Estava em atividade, jogou a Série A3, terminou a primeira fase da Série A3. Inclusive jogando como lateral direito e não como zagueiro. Então ele está apto para jogar, se tiver inscrito já pode entrar em campo para atuar. Então a expectativa desses jogadores. Tem o Meia Ícaro também, que estava no São Gabriel, da 2ª divisão do futebol gaúcho, jogou no último final de semana, a equipe dele brigava por classificação e perdeu para o Bagé de 3-1 em casa, foi eliminado, não se classificou para as quartas de final. Um jogador que estava apalavrado com a diretoria do Marília e agora também é aguardada a chegada dele ainda essa semana. Vamos ver se dará tempo para a inscrição, porque também se trata de uma transferência interestadual, não é tão rápido assim, é um pouco burocrática, mas o MAC pelo menos 3 jogadores e talvez alguma novidade que apareça ainda nos próximos dias e que a gente não tenha conhecimento. Então você acredita que de 11 saltará pelo menos para 14 inscritos? De 11, aí vai, é claro, esses 3 que eu citei, na verdade, Ronaldo, só o Mikael e o Ebert, né? Então vai saltar para 13. A não ser que o João Vitor Mori seja relacionado para o jogo, ou até mesmo o Eduardo. Aí ele já, se ele for relacionado, ele consta. O João Vitor e o Eduardo, meia da Copinha. O João Vitor não é da lista B. Não é da lista B. E nem o Eduardo, também não é da lista B. Se esses 2 forem aproveitados, forem relacionados para a súmula, também constam como inscritos na listagem principal de 26 nomes. A Sueli deu boa noite para mim, Jorge, agora ela está dando boa noite para você. Obrigado, viu, Sueli? Obrigado pela audiência mesmo. A gente agradece. Mas é uma parecida essa Sueli que eu vou te contar, viu? Bom, Ronaldo, antes da gente falar em relação à situação da ação movida pelo João Mori para ser nomeado interventor do Marília, vamos ouvir o lateral esquerdo, Fernandinho, que foi um dos destaques do Marília na partida contra o Vossen lá em Assis, na vitória maquiana por 3-1, e ele fala desse momento e principalmente se foi só mesmo câimbras pelo motivo que ele acabou sendo substituído ou se teve alguma lesão a mais. Fala conosco aí, Fernandinho, boa noite. Boa noite, não, na verdade foi só câimbra mesmo, senti um pouco do cansaço. O gramado também lá estava muito pesado, um dia antes tinha chovido bastante também e acho que isso acarretou da gente sentir a dor muscular e principalmente no início do segundo tempo, o que foi prejudicial para a equipe e para mim também, mas graças a Deus o jogador nosso que entrou, ele fez uma boa partida. Em meio às dificuldades todas da estreia, né, pelas mudanças que precisaram ser feitas por conta da polêmica com a lista B, o time se portou muito bem, né? Conseguiu segurar o Vossen, fez o gol no comecinho da partida e aí soube administrar essa vitória que foi de extrema importância, até porque um tabu longo foi encerrado com esse placar de 3-1 para cima do Vossen. Não, sem dúvida, é sempre importante começar com o pé direito, né? E graças a Deus, assim como você falou, a gente quebrou esse tabu e que não seja somente esse quebrado, mas tantos outros, que a gente possa fazer um campeonato longo muito bom, né? Que isso seja só apenas um cartão de visita da nossa equipe, porque todo o elenco, assim como você falou da lista B, independente, todo o elenco, todos os jogadores são ótimos jogadores e a gente está fazendo o máximo para levantar o Marília novamente. Expectativa para essa estreia em casa, Fernandinho. O torcedor maquiano está muito empolgado, né, com essa vitória e vai ser num sábado de aleluia, enfim, depois de um feriado, está esperando bom público para a partida e esse duelo contra o Itararé que fez 5-0 na Santa Cruzense.
Não, sem dúvida. A gente sabe que não é uma equipe boba, né? Muito pelo contrário. Teste áudio. Placar positivo e positivo muito bom, né? 5-0. A gente sabe que não é uma equipe fácil, mas a gente está com as mesmas expectativas, assim como a gente está pensando num longo prazo do campeonato. E a gente jogou uma final agora, que foi essa de 3-1, e a gente está enfrentando cada jogo como uma final. Então, esse próximo jogo contra eles é mais uma final e a equipe tá preparada para esse próximo jogo e contente, esperando que a torcida venha em peso para nos ajudar também. Fernandinho. Bom, Ronaldo, temos agora a presença aqui do ex-presidente João Mori, que tem se tornado assunto nos últimos dias no Marília, mesmo em meio à presidência do Daniel Alonso, né? Porque ele tem uma ação em que a justiça deu favorável a ele por conta de uma dívida que o MAC tem com o João Mori, avaliada hoje em aproximadamente R$400 mil, e a justiça deu a decisão favorável e disse que o João precisa assumir aí em 10 dias, assumir como interventor do MAC. Só que, segundo o João, já foi feito um acordo com a atual diretoria do Marília, e a gente trouxe o João aqui para falar rapidamente sobre esse assunto, porque muita gente está preocupada. Será que isso vai acontecer? O João vai assumir o MAC? O Daniel vai perder o cargo de presidente do Marília? Explica para a gente então, João, temos pouco mais de 4 minutos aí para você falar um pouquinho sobre essa situação envolvendo a sua ação. Como vai ser feito o acordo para que você não assuma o MAC e continue do jeito que está? Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, telespectador. Seu programa é bastante ouvido e assistido, inclusive, por mim. Vou ser rápido. Com relação a esse problema, a essa ação, João Mori, Marília Atlético Clube, já está até desgastante, porque não desgostoso. Uma vez que há 6 meses eu já venho conversando com o Eduardo Nascimento e já temos realmente um acordo entabulado. Só que tudo mudou, pelo menos para mim, na semana passada, quando Marília foi surpreendida com a informação e eleição do prefeito para presidente do Marília. Não que não mereça, independentemente disso, porque quem sou eu para analisar quem merece ser ou não merece, quem é competente e não é competente. Mas, para mim, seria o Eduardo Nascimento. Posteriormente surgiu a opção de ser o Alisson, com quem conversei também bastante, só que da sexta para o sábado mudou. E aí no sábado, quando eu vi a notícia de que o presidente era o Daniel Alonso, o prefeito, eu tentei falar com o Eduardo. Ele ficou de me retornar, não retornou. Ontem eu fui chamado para conversar com o Alisson, fui conversar. Falei para ele, Alisson, por mais que eu respeite o Eduardo, hoje o presidente do Marília é o Daniel Alonso. E é com ele que eu tenho que conversar. Não, mas já está tudo conversado entre nós está. Agora, vocês não têm a caneta de presidente do MAC, como não tem de prefeito. E quem dá a canetada final é quem a detém. Então isso me preocupou. Por quê? Porque o que combinamos não vai ser cumprido? Longe disso. Eu acredito na palavra do Eduardo, tanto quanto na do Alisson. Só que na do prefeito até agora não foi dada. E eu acho que ele, enquanto presidente do Marília, tem que ser uma hora interessado em conversar pessoalmente comigo. Até porque eu amo o Marília Atlético Clube e teria assumido o Marília se a nomeação ou a intervenção tivesse sido deferida quando eu pedi em outubro. Por quê? Porque aí eu teria 5 meses para preparar. Hoje eu não tenho tempo para preparar o time do Marília, aliás, que está sendo muito bem montado e preparado. Já obteve, inclusive, um resultado positivo. Agora, se o presidente não quiser conversar comigo, infelizmente, para mim, a alternativa não resta a não ser ou assinar o termo ou tentar me justificar perante o juízo por que eu não o faço. E você vai tomar essa decisão quando, João? Você vai aguardar o prefeito e o presidente do MAC entrar em contato para definir de forma oficial? Note bem, eu não vou aguardar o prefeito, porque o prefeito para mim é um, o presidente do MAC é outro. O que ele... Prefeitura é uma coisa, o que ele preside em termos de Marília Atlético Clube é outra coisa. Então eu quero que ele, como representante legal do Marília Atlético Clube, converse comigo, até porque quando eu fiz o acordo com o Eduardo, na minuta que elaborei e que o Alisson inclusive submeteu a uma apreciação da parte deles, porque se é um acordo tem que ser bom para as duas partes. Eu fiz questão de que constasse o presidente da época, que era o Antônio Carlos Vieira, o Sojinha,
como constasse o Eduardo, porque era o diretor de esportes, e o meu amigo em quem eu confiava, e o Alisson, que estava como interventor jurídico. Mudou tudo. Ah, mas o Eduardo continua diretor de esporte e merece todo o meu respeito e colaboração no que for possível. O Alisson merece todo o meu respeito e colaboração no que for possível, inclusive na questão jurídica, no que achar que eu possa ser útil. Agora, presidente, até agora não conversou comigo. E eu acho que eu mereço esse respeito, não por mim, mas pela ação que tenho contra o Marília. João, nosso tempo esgotou, infelizmente. Mas se aquilo que foi acordado com o Eduardo Nascimento for mantido pelo presidente do MAC, no caso Daniel Alonso, vai continuar da forma que está em relação ao acordo que foi feito com você? Com certeza, embora nesse meio tempo já tenha surgido da parte deles uma contraproposta que depois disse que não era mais aquilo. Então podem até falar, pô, Mauro, mas você tem 2 palavras. Não, a minha palavra é uma, única e só. Agora, o que eu não posso fazer é ser passado para trás amanhã por conveniência, ou independentemente de ser passado para trás, o presidente do Marília é tão humano quanto eu e pode morrer a qualquer momento. E aí a caneta muda de mão, e daí, como fico eu? Quem responde por mim, quem deve para mim, não é Daniel, não é Eduardo, não é Sozinha, não é ninguém, nem ex-presidentes, é o Marília Atlético Clube. E é o Marília Atlético Clube que tem que me procurar. Só para encerrar aí bem curtinho, João, o que mudou, que você falou que mudou nesse período? Não, porque há algum tempo atrás me procuraram, não foi esse grupo, fazendo uma proposta para eu vender a dívida, para fazer uma cessão do crédito. Para mim, eu quero receber o que é meu, porque foi dinheiro que saiu do meu bolso e da boca da minha família. E já que não houve respeito por parte do Marília ou das suas direções anteriores, em sequer me procurar para um eventual acordo, eu ganhei na justiça. Eu não tomei nada do MAC. Eles exauriram todas as defesas possíveis e imagináveis. Então, o que mudou? Que iriam pagar. Agora diz que não é isso, que foi um amigo meu que, tentando ajudar, propôs, mas que a proposta era muito indecente e que eu não ia aceitar. E aí, a hora que passaram a proposta, eu tive que dar risada, porque se há uma coisa que eu nunca fiz e nem vou fazer, é pedir favor, quanto mais esmola. Tá aí, portanto, a gente vai abordar muito mais esse assunto também. Queria agradecer ao João Mori, que vai continuar com o Zé Henrique daqui a pouco com outros assuntos. Algum alô, Jorge? Só o Júlio João Pedro nos assistindo, o Guilherme Gonçalves Michele, obrigado pela audiência. E o Dudu Capelini, meu grande goleiro, né? Meu grande goleiro do 8º quarteirão aqui, nos acompanhando também. Obrigado, João, e boa sorte. Dudu Capelini, nosso grande goleiro, inclusive do Grenon, Grêmio Recreativo Nova Marília, com quem eu joguei. Obrigado você, Ronaldo, obrigado, Jorge. Me peço desculpa para vocês publicamente, porque vocês foram os primeiros que me procuraram para falar sobre esse assunto, e eu pedi que houvesse uma reserva, porque eu não gostaria que fosse explorado da forma, inclusive, equivocada, como chegou a ser em determinados momentos. Eu não sou dono do MAC, eu não comprei o MAC, eu não quero o MAC. Eu amo o MAC e quero ajudar o MAC. Agora, o que é meu, eu também quero que seja respeitado e amado. Ok. O programa Com a Bola Toda fica por aqui e retorna ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.